Lisa Kleypas. Os Mistérios de Bond Street. Livro 1. Cortesã por uma Noite. Capítulo 9. Sendo veterano de inúmeros bailes e saraus, Grant passara a ver esses eventos com tédio. Cada um era exatamente igual a outro. O desfile de roupas escuras, formais dos cavalheiros, vestidos reveladores das damas, os convidados mais velhos jogando cartas no salão de jogos, enquanto os jovens se aglomeravam para dançar no salão de visitas. E os casais apaixonados se reuniam nas salas de estar. A música era tocada por pianistas, violinistas e violoncelistas. As damas, sentadas em cadeiras ao redor do salão, à espera de convites para dançar. O burburinho dos convidados no cômodo onde eram servidos os aperitivos. A ceia farta e morna. E o calor. As intrigas. A praga dos falsos sorrisos sociais. A mistura dos aromas de pomadas de cabelo à base de açúcar e banha. Os perfumes usados em exagero. Tédio e monotonia. Contudo, aquela noite seria diferente. Ele apareceria no baile com uma mulher que boa parte de Londres presumia estar morta. Pela manhã, a notícia de que Vivienne Duval estava viva já teria se espalhado por todas as camadas sociais da cidade. Assim como o fato de que ela comparecera ao baile de Lady Litchfield, de braço dado, com Grant Morgan. Ele não tinha dúvida de que, depois das revelações daquela noite, o homem que tentara matar Vivienne apareceria. Grant esperara no saguão de entrada da casa dele, com um copo de conhaque na mão. A carruagem preta e dourada, assim como os criados que os acompanhariam, já estava pronta diante da porta da frente. Já haviam se passado 10 minutos da hora em que Vivienne deveria estar pronta. Mas a experiência ensinara a Grant que as mulheres sempre se atrasavam para esses eventos. Uma das criadas, Mary, desceu a escada correndo, o rosto cintilando de empolgação. Ela está quase pronta, senhor. A senhora Buttons está finalizando os últimos detalhes. Grant assentiu brevemente. Olhou de relance ao redor e viu que o saguão agora estava cheio. Os criados, o mordomo, as criadas e até mesmo o valete dele, Kellow, olhavam com expectativa para a escada. Grant achou estranho o prazer que todos pareciam compartilhar pelo iminente surgimento de Vivienne. A chegada dela dera vida à casa e alterara sua atmosfera masculina, a ponto de o lugar já não parecer a residência de um homem solteiro. A presença de todos ali poderia ser um ritual comum em muitas casas elegantes de Londres. Os criados reunidos para ver a senhora da casa em toda a sua elegância. Mas nunca fora assim na residência dele. Grant olhou para o grupo de criados com uma expressão carrancuda, embora nenhum deles reparasse na desaprovação do patrão. Vivienne não era a senhora daquela casa. No entanto, ninguém parecia reconhecer isso. Ela conquistara todos. O poder de seu encanto e de sua doçura fascinara desde a governanta até a copeira. Grant sentia desprezo por todos eles. E por si mesmo, por se deixar envolver por Vivienne. Qualquer pensamento desapareceu da mente dele no instante em que Vivienne surgiu. E um suspiro coletivo de admiração escapou dos criados. Ela desceu a escada, desacompanhada, usando um vestido cintilante bronze que ondulava ao redor do quadril e das pernas como metal líquido. Nenhuma outra cor teria destacado tão bem
o matiz precioso dos cabelos dela, ou o tom leitoso e rosado da pele. O decote cavado empurrava os seios para cima e os unia, o que deixou Grant salivando. Ele engoliu com dificuldade e a encarou, enquanto o conhaque se inclinava perigosamente em sua mão. Grant mal se deu conta de quando Callum retirou com muito tato o copo de sua mão. As mangas curtas e bufantes expunham as curvas dos ombros de Vivienne, enquanto os braços estavam cobertos por luvas brancas. Uma echarpe de seda francesa, também bronze, bordada com fios dourados, pendia da altura dos cotovelos. O único enfeite do vestido era um peitilho triangular, em dourado e bronze, preso ao corpete, pouco acima da cintura. Quando o olhar de Vivienne encontrou o dele, o sorriso nos olhos azuis de cílios cheios fez o coração de Grant disparar de um modo fora do comum. Os cabelos dela estavam presos no alto, em uma coroa de tranças e cachos, em um estilo que ele nunca vira, mas que, sem dúvida, seria copiado por todas as mulheres de Londres no dia seguinte. Ela não usava nenhuma joia. Grant não havia pensado nisso. A antiga Vivienne teria exigido algum tipo de acessório, ainda mais para ir a um baile onde todas as outras mulheres exibiriam joias muito chamativas. Em vez disso, parecia que ela e as criadas haviam resolvido improvisar. Uma faixa de tule bronze foi enrolada ao redor do pescoço da jovem, escondendo as marcas que restavam na tentativa de estrangulamento. Um minúsculo alfinete de gravata, feito de ouro, em forma de coroa, foi usado para prender a faixa na frente. O alfinete, sem dúvida, era o que o rei dera a cada um dos patrulheiros que o haviam protegido em ocasiões especiais. Era o único objeto pessoal, elegante, que Grant possuía. O fato de Vivienne aparecer usando um alfinete, que era a marca dos patrulheiros, certamente provocaria uma enxurrada de comentários. Todos os que estivessem no baile presumiriam que Vivienne era amante de Grant. Meio satisfeito e meio aborrecido com o fato, Grant lançou um olhar questionador na direção de Callum. A testa longa e calva do valete ficou muito vermelha. Bem, a senhora Buttons me perguntou se havia alguma espécie de alfinete que a senhorita Duval pudesse usar, explicou ele em um tom contrito. E aquele foi o único que consegui encontrar, senhor. No futuro, não empreste meus objetos pessoais sem a minha permissão, resmungou Grant. Sim, senhor. Vivienne estendeu a mão para Grant e ergueu uma das sobrancelhas ruivas em uma pergunta silenciosa. Grant a encarou sem sorrir. Vai servir, disse ele lacônico. Não seria capaz de dizer mais nada sem que sua voz o traísse. Houve um momento de silêncio. Então ele se deu conta dos olhares reprovadores dos criados. De repente, eles começaram a elogiar Vivienne efusivamente, todos ao mesmo tempo, em um esforço para compensar a antipatia do patrão. Está adorável como uma pintura, senhorita. Ninguém conseguirá rivalizar com seu brilho. Uma rainha com esse vestido. Uma sensação ardente e perturbadora se espalhou pelo peito de Grant, e ele sentiu vontade de gritar com os criados por se preocuparem daquela maneira em não ferir os sentimentos de uma cortesã. Mas não poderia fazer isso, porque estava tão enfeitiçado quanto todos eles. A conversa casual na carruagem logo se transformou em silêncio, enquanto eles seguiam pela avenida que levava à propriedade de Lady Litchfield. Vivienne estava nervosa, e Grant sentiu uma pontada de culpa por não tranquilizá-la. Ela estava prestes a encarar uma multidão de estranhos. Acrescente-se a isso o fato de saber que, depois daquela noite,
se transformaria de novo em alvo de quem quer que tivesse tentado matá-la. Grant admirava a coragem dela, a calma aparente, a disposição para confiar a ele a própria segurança. No entanto, vinha lhe negando as palavras de conforto de que ela precisava. Algo travava sua garganta, impedindo-o de tornar a situação mais fácil para Vivienne. Estava furioso com ela por ser tão linda, por ter levado o tipo de vida que tornava tudo aquilo necessário. Queria puni-la por ser pródiga em seus favores sexuais, por não se guardar só para ele. Essa ideia estarreceu Grant, mas ele não conseguia tirá-la da cabeça. Queria direitos exclusivos sobre Vivienne, passado, presente e futuro. E aquilo não era nem possível e nem razoável. Era hipócrita da parte dele usar o passado de Vivienne contra ela. Disse a si mesmo. Afinal, ele não vivera como um monge. E Vivienne não podia mudar o próprio passado. Ela alegava se arrepender de sua promiscuidade. E Grant acreditava nela. Mas não conseguia controlar o seu ciúme. Ciúme de uma cortesã. Ah, tantos amigos quanto os inimigos dele teriam prazer maldoso com aquilo. Se soubessem. Ninguém jamais poderia descobrir. Inclusive Vivienne. Quanto ele gostava dela. Quantas pessoas você acha que devem comparecer? Perguntou ela, olhando pela janela para a enorme mansão adornada por coruscels em um pesado pórtico frontal com uma ala de cada lado. Ambas contidas em uma concha de pedra âmbar. A área nas laterais e nos fundos da mansão, imponente, era cercada por jardins de muros altos, encimados por leões esculpidos que pareciam observar os arredores com régio desdém. Pelo menos 300, respondeu Grant, sem se estender. O tremor visível sacudiu o corpo de Vivienne, enquanto ela continuava a olhar pela janela. Tantas pessoas me observando. Fico feliz por não poder dançar no momento. Ela se recostou de volta no assento e ergueu a bainha do vestido, exibindo o tornozelo delgado, coberto pela meia de seda. Ficou olhando para ele, pensativa. Grant estreitou os olhos para observar o tornozelo belamente torneado. Sentiu uma vontade tão desesperada de tocá-lo, de deixar a mão subir até o joelho de Vivienne, pelo meio de suas coxas e mais além, que seus dedos comicharam. O ambiente na carruagem se tornou terrivelmente quieto, e Vivienne o encarou preocupada. Há algo errado? Disse ela. Você está de um jeito... Bem, está distante. Será que está tendo um ataque de nervos, como eu? Ou está aborrecido com alguma outra coisa? O fato de Vivienne ter perguntado o que o aborrecia, numa situação em que a resposta teria sido óbvia para qualquer mulher experiente, fez Grant ter vontade de agarrá-la e sacudi-la. Adivinhe, disse ele, irritado e amargo. Perplexa, Vivienne balançou a cabeça. Se eu disse ou fiz algo que ofendeu... Ah! Ela parou subitamente e levou os dedos ao alfinete de gravata em seu pescoço. É isto, não é? Perguntou contrita. Eu sabia que não deveria ter usado, mas não tínhamos mais nada e eu queria esconder as marcas no pescoço. Falei com a senhora Buttons e com Kello, mas eles disseram que você nunca... Vivienne tentou tirar o alfinetinho de ouro. Sinto muito. Ajude-me a tirá-lo antes de entrarmos. E me perdoe por pegar algo seu emprestado. Pare, falou Grant, a voz rouca. Não é o maldito alfinete. Ao ver que Vivienne continuava tentando tirar o alfinete, ele se inclinou para a frente, no espaço confinado da carruagem, e segurou as mãos dela. Vivienne ficou imóvel,
o rosto pequeno próximo ao dele, os seios sedutoramente exibidos bem embaixo do nariz dele. Ele não precisaria de muito esforço para libertar aquelas curvas deliciosas, acariciá-las e beijá-las, se banquetear com os bicos macios e rosados, deixar a língua correr por eles. Grant apertou os dedos de Vivienne com mais força, até ela se encolher. Mas Vivienne não tentou afastá-lo. Ele sabia que a respiração acelerada o traía. Estava começando a soar como um criado, correndo para acompanhar o ritmo da carruagem do patrão. A cada inspiração profunda, Grant sentia uma fragrância doce e pura que entrava por suas narinas e se espalhava pelo cérebro como uma droga. Que perfume é esse? Perguntou ele um murmúrio. Vivienne respondeu sussurrando. A senhora Buttons destilou um pouco de água de baunilha para mim. Gostou? Trouxemos seu perfume da sua casa. Por que não o usou? Ela baixou os olhos para a boca dele e voltou a encará-lo. Não combina comigo, sussurrou. É forte demais. Grant encheu os pulmões mais uma vez com um delicado aroma de baunilha. Você está com cheiro de biscoito açucarado, comentou ele rabugento. Um biscoito que ele estava louco para morder. O perfume de Vivienne era inocente, caseiro, apetitoso e fazia o sangue dele disparar pelas veias. Os músculos enrijeceram de desejo. As mãos de Vivienne relaxaram, seu corpo se rendendo à proximidade dele. Seus hálitos se misturavam e Grant viu o rubor delicado se espalhar pelo rosto dela. A mente dele se encheu de ideias e ele considerou a possibilidade de fazer um sinal para que o cocheiro seguisse em frente. Enquanto a carruagem atravessasse as ruas de Londres, Grant faria amor com Vivienne ali mesmo. A puxaria para seu colo e se encaixaria nela, fazendo-a a se contorcer de prazer. O criado bateu à porta da carruagem e abriu logo depois. Grant soltou Vivienne com tanta rapidez que ela arquejou. Abalada e adorável, ela se ocupou em levantar a echarpe de seda e envolver os ombros com ela. O ar noturno invadiu o veículo com um frescor abençoado que ajudou a restaurar o bom funcionamento do cérebro de Grant. Ele esfregou os olhos com força, como se despertasse de um sonho profundo, e saiu da carruagem. O criado abriu o degrau portátil diante da porta e ajudou Vivienne a descer. Quase na mesma hora, ela atraiu a atenção de um grupo de damas e cavalheiros que se encaminhavam para a entrada da mansão. Seus cabelos ruivos pareciam capturar cada reflexo de luz das lanternas da carruagem e cintilavam com vida própria. Vivienne aceitou o braço de Grant em um gesto que aparentava leveza. Mas ele sentiu os dedos dela se cravarem no tecido do casaco. Meu Deus! Grant ouviu alguém próximo murmurar. Não é possível que seja. Olhe só! Exclamou alguém. Mas eu ouvi. Não foi vista. Especulações em sussurros abafados o seguiram durante o curto trajeto da carruagem à mansão. O rosto de Vivienne não demonstrava nenhuma expressão. O olhar indo de um lado para o outro. Eles se misturaram ao fluxo de convidados que entravam na casa, parando de vez em quando, enquanto a anfitriã recepcionava todos pessoalmente. O interior da casa Litchfield era grandioso, em estilo italiano, com preciosos painéis de carvalho e tetos e paredes cobertos por arabescos dourados. Quando chegaram ao enorme salão principal, com pilastras ao longo das paredes e um elaborado console de pedra na lateral, Vivienne puxou a manga de Grant. Ele inclinou a cabeça para ouvir o sussurro dela. Quanto tempo precisamos ficar aqui? A pergunta fez os lábios dele se curvarem um sorriso relutante.
Ainda nem falamos com Lady Litchfield e você já quer ir embora? Não gosto do modo como as pessoas estão me encarando. Como se eu fosse uma atração em uma feira de condado. A percepção dela estava correta. Os convidados a encaravam abertamente, sem dúvida, impressionados ao descobrir que os rumores da morte de Vivienne tinham sido infundados. E que hora e lugar para uma descoberta daquelas. A presença dela no baile de Lady Litchfield, um evento ao qual a cortesã normalmente não teria permissão de comparecer, era motivo de consternação para as damas e desconforto profundo para os cavalheiros. Muitos lords presentes haviam desfrutado dos favores de Vivienne, mas na certa não desejavam se ver diante dela, tendo as esposas desconfiadas ao lado. Grant tocou a mão pequena que estava apoiada em seu braço e correu os dedos sobre as dela, em uma ligeira carícia para tranquilizá-la. É claro que estão olhando para você, murmurou ele. Os rumores do seu desaparecimento e da sua morte já haviam se espalhado por toda a cidade. As pessoas estão surpresas ao ver que está viva. Agora que já me viram, quero ir para casa. Mais tarde. Grant conteve um suspiro tenso e ignorou o próprio desejo de voltar para casa com ela na mesma hora, em vez de submeter Vivienne à tortura da alta sociedade. Aquela noite prometia ser longa para os dois. Nesse meio tempo, tente ser corajosa. A antiga Vivienne teria adorado toda essa atenção. Você teria recebido com prazer qualquer oportunidade de se exibir. Se eu não fosse corajosa, não estaria aqui, retorquiu ela baixinho. Eles chegaram junto a Lady Litchfield, uma mulher arredondada de cerca de 40 anos, que já fora considerada a maior beldade de Londres. Embora os anos de indulgência tivessem cobrado um preço ao seu rosto deslumbrante, ela ainda era muito bonita. Os olhos azuis, de cílios cheios, ainda cintilavam, radiantes, no rosto agora redondo. Os cabelos negros e brilhantes estavam presos no alto da cabeça, revelando o perfil clássico. Ela era uma rainha dos círculos da elite de Londres. Uma viúva que, aparentemente, levava uma vida circunspecta. Embora houvesse rumores de que, com frequência, aceitava jovens como amantes e os recompensasse regiamente por suas atenções. Na verdade, Lady Litchfield havia flertado com Grant no último encontro deles, em um sarau, no começo da temporada de eventos sociais, e deixara muito claro que gostaria que se conhecessem mais a fundo. Ao vê-lo, Lady Litchfield estendeu-lhe as mãos. Como é possível que esta seja apenas a segunda vez que nos encontramos? Perguntou ela. Tenho a sensação de que somos velhos amigos, Sr. Morgan. Digo caros amigos, sugeriu Grant, posando um beijo de praxe nas costas das mãos enluvadas da anfitriã. A palavra velhos jamais deveria ser mencionada na mesma frase que a senhora, milady. Ela deu uma risadinha e ajeitou o penteado. Duvido que eu seja a primeira, ou a última, a acreditar em suas lisonjas, seu patife encantador. Grant sorriu, de propósito, segurou as mãos dela por mais tempo do que seria estritamente decoroso. Também não sou o último a sucumbir ao encanto de uma feiticeira com os olhos mais azuis da Inglaterra. As lisonjas a agradaram, embora ela risse com um toque de ironia. Sr. Morgan, por favor, pare antes que eu me derreta aos seus pés. Ela se voltou para Vivienne e a avaliou da cabeça aos pés. Seu sorriso se tornou consideravelmente mais frio. Seja bem-vinda, senhorita Duval. Vejo que goza de boa saúde, ao contrário dos rumores ao seu respeito que correram pela cidade no último mês. Obrigada, milady, falou Vivienne com uma mesura, e encarou a anfitriã com um sorriso hesitante. Por favor, me perdoe, mas já nos encontramos antes?
Qualquer traço de bom humor desapareceu da expressão de Lady Litchfield. Não, disse ela baixinho. Embora eu creia que a senhorita tenha conhecido muito bem meu falecido marido. Não havia como não compreender o significado daquela frase. Confrontada com mais uma evidência de seu passado escandaloso, Vivienne não conseguia responder. E ficou grata quando Grant se afastou com ela, deixando Lady Litchfield livre para receber outros convidados. Ela não gosta de mim, comentou Vivienne em um tom seco, parando enquanto Grant retirava sua capa e a entregava ao criado que aguardava. Poucas mulheres gostam. Obrigada por esse reforço à minha autoconfiança. Eu me sinto muito melhor depois da profusão de elogios com que você me cobre. Você quer elogios? Eles entraram em um salão de visitas superaquecido, e o burburinho das conversas se intensificou assim que apareceram. Um ou dois, com certeza, não fariam mal, disse Vivienne de modo discreto, encolhendo-se ao sentir centenas de olhares a observá-la. Embora agora você vai me achar tola e vaidosa por desejar isso. Apesar do escrutínio público, Grant parecia à vontade ao cumprimentar com um aceno de cabeça um conhecido que passava. Levou Vivienne até um espaço desocupado na lateral do salão. Você é linda, disse ele. A mulher mais linda que já conheci e a mais desejável. Nunca desejei nenhuma outra com tanta intensidade. Tenho medo de olhar para você por tempo demais e a acabar possuindo aqui mesmo, no meio do salão de visitas. Enrubescida, Vivienne ficou brincando com o peitinho do vestido. Grant não era exatamente um poeta, mas a declaração objetiva fez com que um arrepio de prazer percorresse o corpo dela. Vivienne o encarou com um olhar tão direto quanto dele. Por que estava flertando com Lady Litchfield daquele jeito? Perguntou. Já foram amantes? Não. Ela se diverte brincando com homens mais novos. É fácil deixá-la feliz. Lady Litchfield já provou ser alguém útil de se conhecer. Além do mais, por acaso, eu gosto dela. Vivienne franziu o senho, sentindo uma pontada de ciúme. Você não teria um caso com uma mulher da idade dela, teria? Não se pode descrever Lady Litchfield como uma anciã, comentou Grant. Subitamente, a sombra de um sorriso curvou seus lábios. Ela é uma mulher bonita, de cerca de 40 anos. Mas ela é pelo menos 10 anos mais velha do que você, talvez 15. Grant ergueu as sobrancelhas de forma expressiva. Você não aprova que mulheres tenham relacionamentos com homens mais novos? Vivienne fez um esforço para engolir a rigidez desagradável na garganta. Não estou em posição de desaprovar ninguém. Os franceses têm uma atitude mais relaxada em relação a esse assunto do que nós. Eles acreditam que o poder de atração da mulher aumenta com a maturidade e a experiência. E se ela oferece seus favores a um homem mais jovem, ele é considerado um afortunado. Então, por favor, não permita que eu prive da companhia de Lady Litchfield, comentou Vivienne ácida. Por que não vai até ela? Não vou ter um caso com Lady Litchfield, murmurou Grant com um toque de humor no fundo dos olhos verdes. Por que está sorrindo desse jeito? Ela se sentiu irritada e desconfortável, como se de algum modo tivesse feito papel de tola. Por que você está com ciúmes? Não estou, não, retrucou Vivienne, cada vez mais aborrecida. Para dizer a verdade, ela se interrompeu quando um homem moreno se aproximou deles. Quem é ele? Perguntou, em um tom cauteloso.
Grant olhou por sobre o ombro. Então se virou para encarar o homem que se aproximava. Embora não houvesse qualquer alteração em Grant, Vivian percebeu que aquele era um homem de quem ele gostava e a quem respeitava muito. Uma das poucas pessoas na Terra que ele desejava impressionar. Sir Ross, disse Grant em um tom de camaradagem, e fez Vivian se adiantar um passo. Posso apresentá-la, senhorita Duval? Sir Ross Cannon, o magistrado da Bow Street. Vivian fez uma mesura e o encarou com atenção. Considerou uma figura extraordinária. Embora não soubesse dizer o porquê, Sir Ross era um homem alto, ainda que não tanto quanto Grant. Ficava claro que era uma pessoa contida, com uma aura de poder mantida sob controle. Tinha cabelos negros, o corpo talvez um tanto magro demais, e os olhos de um cinza curiosamente claro que pareciam ter visto muito da vida dos outros. O mais impressionante na aparência dele era o ar marcadamente distante, como se ele não fosse parte da reunião, embora estivesse entre os convidados. E o homem parecia confortável com esse quê de solidão. Um pensamento mortificante ocorreu a Vivian. Grant se reportava àquele homem. Fazia consultas a ele. Sem dúvida, Sir Ross sabia tudo sobre ela, inclusive o que escrevera naquele caderno horroroso. Instintivamente, Vivian se aproximou mais de Grant. O olhar atento de Cannon não se desviou dela. Senhorita Duval, é um grande prazer conhecê-la. Nós... Começou a perguntar Vivian, então mordeu a língua. Não poderia passar a noite perguntando a todos no baile se já se conheciam. Cannon compreendeu a pergunta interrompida e a respondeu com gentileza. Para minha tristeza, não. Ela buscou traços de censura ou sarcasmo na expressão dele, mas não encontrou nada. Os olhos eram impassíveis de um modo reconfortante. Cannon e Grant trocaram um olhar que pareceu conter uma conversa inteira. Depois de se inclinar mais uma vez diante de Vivian, Cannon os deixou com um murmúrio educado. Grant pousou a mão ao redor do cotovelo de Vivian. Vamos, senhorita Duval, disse em um tom suave. Acho que está na hora de trocarmos amabilidades com outros convidados. Está? Perguntou ela, acompanhando com relutância. Ela temia a perspectiva de socializar com qualquer um ali, já que não tinha como saber se estaria diante de um amigo ou de inimigo. Estava pensando que está na hora de uma taça de vinho, sugeriu ela, bem grande. Você terá todo o vinho que quiser mais tarde. A mão dele a guiou para a frente, sem ceder. Para esconder seu desconforto, Vivian manteve o rosto impassível e composto. E em meio ao mar de rostos especulativos, eles se aproximaram de um grupo e foram feitas as apresentações. Lord e Lady Wellman, Lord Fuller e a Sra. Marshall, todos pareceram curiosamente abalados e inseguros ao verem Vivian. Felizmente, houve pouca necessidade de que ela dissesse alguma coisa. Vivian olhava de relance para Grant com frequência, enquanto ele conversava. A expressão dele era tranquila, mas seus olhos estavam atentos, e Vivian percebeu que Grant estava ali avaliando, testando e esperando. O olhar dela se voltou para Lord Wellman, que parecia composto, a não ser pela sutil agitação de sapatos no chão. Ele devolveu o olhar, e os olhos de um azul pálido, cheios de insolência, a deixaram perplexa. Wellman? Vivian não reconheceu o rosto dele, mas o nome lhe era estranhamente familiar. Onde ela o vira, ou ouvira? Grant guiou Vivian para o outro grupo, onde fez questão de apresentá-la ao Visconde Hampton. O Visconde era um cavalheiro de idade, os cabelos loiros, já grisalhos, a pele enrugada como um pergaminho, embora seus modos
fossem educados. Ele a encarou com uma mistura de acusação e cautela, que foi impossível não perceber. Vivienne logo se lembrou de que o nome dele e de Wellman eram mencionados no diário dela. Tivera caso com os dois. O desconforto a atingiu com um vento gelado. Já era ruim o bastante ter lido os detalhes dos próprios relacionamentos naquele maldito caderno. Mas pior ainda era ser forçada a ficar cara a cara com os homens com quem dormira. Quantos outros amantes que ela já tivera estariam ali naquela noite? Vivienne se virou na direção de Grant com uma acusação irritada na ponta da língua. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, porém, um homem de olhos pequenos, como um pedaço de carvão, e o rosto cheio se aproximou. Ao contrário dos outros, ele não fingiu ser um estranho. Foi direto até ela e segurou suas mãos em um gesto possessivo e íntimo, parecendo não reparar no modo como Grant ficou rígido ao lado dela. Santo Deus, Vivienne, disse o homem em um tom tenso. Achei sinceramente que tivesse morrido. Como pôde desaparecer desse jeito? Não se preocupou com o que me faria passar? Eu não tinha como entrar em contato com você, como me assegurar de que estivesse bem. Enquanto ele falava, seu hálito, carregado de álcool, atingia pesadamente o rosto de Vivienne. Se bem que, conhecendo-a como conheço, não deveria ter perdido nem um segundo do meu tempo me preocupando. O homem parou para lançar um olhar desagradável a Grant, antes de retornar a atenção para Vivienne. Você sempre cai de pé, como um gato, não é mesmo? Vivienne forçou as mãos a permanecerem inertes na dele. Estava desconfortavelmente ciente de que a atenção de todo o salão se concentrava neles. Boa noite, Gerard, disse Grant em um tom suave. Claro, aquele era Lord Gerard, o antigo protetor dela. Vivienne se forçou a sorrir, embora seus lábios tremessem. Raiva, objeção, vergonha. Tudo isso disparou pelas veias dela, fazendo seu sangue arder. Ela sentia como se tivesse sido posta na vitrine para a diversão dos membros snobs, da aristocracia, e fora mesmo. Gerard parecia embriagado demais para reparar na atenção que estavam atraindo. Segurou as mãos enluvadas de Vivienne com mais força. Ele se inclinou para sussurrar no ouvido dela, a voz arrastada. Prometa que vai dar um jeito de se encontrar comigo mais tarde. Preciso falar com você. Prometo, murmurou ela, puxando as mãos até soltá-las. Gerard saiu cambaleando, e Vivienne foi na direção oposta, sem saber direito aonde ia. Grant a seguiu, e não parecia mais satisfeito do que ela com a situação. Vivienne saiu pela porta do salão de visitas e viu uma longa galeria com quadros nas paredes e bancos estofados. Parou diante de um retrato de um ancestral da família Litchfield, de expressão arrogante, e cruzou os braços com força. Ela sabia, sem precisar se virar, que Grant estava próximo, e falou entre dentes. A raiva deixava seu maxilar rígido, mas ela manteve o tom baixo, para não ser ouvida por outro casal que examinava as obras de arte no lado oposto da galeria. Como você conseguiu isso? Pelo amor de Deus! Encontrei 3 dos meus antigos amantes em menos de 10 minutos. De algum modo, você conseguiu que todos os que aparecem no meu diário fossem incluídos na lista de convidados? Lady Litchfield foi persuadida a mandar alguns convites extras. O tom de Grant era inexpressivo. Que prestativo da parte dela, retrucou Vivienne, a voz amarga. Quem diabos você achou que compareceria, Vivienne? Você sabia que iríamos usar este baile como oportunidade para revelar que estava viva. Mas você fez mais do que isso. Convidou absolutamente todos que poderiam querer me fazer mal. Estou sendo exibida diante deles como uma isca.
E você está só esperando para ver quem vai atacar. Há meia dúzia de patrulheiros e guardas aqui esta noite, Vivian. Para não mencionar a mim e Sir Ross. Estamos todos atentos. Você não corre nenhum perigo. As palavras dele tiveram o mesmo efeito que jogar um copo de conhaque em uma lareira acesa. Vivian ficou inflamada, mostrando os dentes. Você poderia ter me dito o que estava planejando, mas não fez isso, porque queria me pegar desprevenida, para que eu me sentisse humilhada e envergonhada diante da multidão de homens com quem já dormi. Então, você acha que tudo isso é apenas uma punição sofisticada que planejei para você? Debochou Grant. Tente de novo, Vivian. A central da Bond Street tem coisas melhores a fazer do que apoiar vinganças pessoais. Meu trabalho é pegar o homem que tentou matá-la. E essa é a melhor maneira de conseguir. Se por acaso se sente constrangida pelo seu passado, a culpa não é minha. Seu arrogante manipulador. Vivian tentou pensar na palavra mais desagradável possível, enquanto erguia a mão para esbofeteá-lo. Vá em frente, disse Grant baixinho. Se isso a fizesse sentir melhor. Vivian o encarou. Tão belo nas roupas de noite pretas, tão forte e invulnerável, que uma bofetada apenas o divertiria. Ela cerrou a mão erguida e a apertou contra o estômago, usando toda a força de vontade que possuía para controlar as emoções tumultuadas. Você não suportaria ferir alguém, não é? Murmurou Grant. Mesmo quando a pessoa em questão merece. Mas isso não se parece com você, que tinha o hábito de arrancar o coração de um homem do peito e esmagá-lo sob seus pés, como se matasse uma mosca. Que diabo aconteceu com você? Até aquele momento, Vivian não havia se sentido como uma cortesã. De repente, pela primeira vez, ela desejou poder voltar a ser aquela outra Vivian. A mulher sem pudores e insensível que fazia apenas o que desejava. Talvez assim, a dor da traição desaparecesse. Até então, vira Grant como seu protetor, seu amigo. Apaixonara-se por ele. Embora não tivesse esperança de que isso levasse a alguma coisa. Mas ele não era amigo dela. Era um adversário, como todos os outros que estavam ali naquela noite. Vivian se sentiu extremamente só, como uma mulher prestes a ser apedrejada. Ora, que se danassem todos e que olhassem quanto quisessem. Vivian ergueu a cabeça e encarou Grant com um olhar firme. Estava agora muito pálida, a não ser por um rubor intenso, concentrado no alto dos malares. Muito bem, disse ela em voz baixa. Esta noite, darei a todos, inclusive a você, o que quiserem. Que diabos quer dizer com isso? Só que pretendo tornar seu trabalho mais fácil. Ela endireitou os ombros e saiu da galeria com passos determinados, entrando de volta no salão, como um gladiador pronto para o combate. Grant a seguiu devagar, o olhar fixo no corpo pequeno e delgado. Vivian deixara para trás qualquer traço de vergonha ou timidez. Passou por entre os convidados, com a coluna reta e uma inclinação régia da cabeça. Parecia que a Vivian, de que ele se lembrava, estava de volta. Atraente e sedutora como sempre. Ao flertar e provocar abertamente, Vivian começou a atrair um enxame de homens, como moscas ao redor de um poste de mel. Não demorou muito para ela estar no meio de um círculo de 5 cavalheiros. 3 deles eram antigos amantes, e, ao que parecia, estavam mais do que dispostos a renovar os antigos arranjos com ela. Vivian bebeu rápido demais todo o vinho da taça que segurava entre os dedos delicados e logo aceitou outra. Grant se adiantou,
sentindo-se como um homem faminto, sendo forçado a assistir a outros se banquetearem com o piquenique dele. Naquele momento, percebeu a mão de Sir Ross em seu ombro, contendo-o. Deixa, murmurou Cannon em um tom frio. Ela está fazendo o que precisa ser feito. É inteligente, essa sua amiga. Vivienne está apenas voltando ao que sempre foi, comentou Grant com amargura. Ela não vai descansar até fazer com que todo homem neste salão a deseje. É verdade? Comentou Cannon. Então sua voz saiu irônica e reprovadora. Olhe com mais atenção, Morgan, e diga-me o que está vendo. Uma cortesa divertindo-se loucamente. Grant tomou um longo gole de conhaque. É mesmo? Vejo uma mulher com uma leve camada de suor na testa, segurando a taça de vinho com muita força. Vejo a atenção de uma mulher cumprindo um dever desagradável, apesar da vergonha que isso lhe causa. Grant deu um risinho debochado. Ela não é capaz de sentir vergonha. Cannon o encarou com curiosidade. Se você diz, embora neste momento eu não tenha muita fé na sua objetividade. Grant esperou que o magistrado deixasse para murmurar baixinho. Nem eu. Ele continuou a observar Vivienne, enquanto o ciúme e a fúria se agitavam em seu peito. Era assim que se sentiria qualquer homem que fosse tolo bastante para se permitir gostar dela. Ele observou conversando e flertando com antigos amantes e não conseguiu evitar a lembrança de detalhes nauseantes do que ela fizera com cada um deles. Grant teve vontade de socar, de desfigurar alguém, qualquer coisa que aliviasse aquela violência que o sufocava. Não imaginara até então que fosse capaz de sentir uma fúria tão irracional, e isso o estarreceu. Até aquela noite, Vivienne não imaginava que fosse possível mostrar uma fachada de prazer e alegria, enquanto por dentro a pessoa se sentia absolutamente infeliz. Fingir atração sexual pelos homens que a cercavam, quando tudo o que queria era ficar sozinha. Era o pior tipo de tortura. Ela não olhou direto para Grant, mas o viu pelo canto do olho. Um gigante carrancudo que parecia ter engolido um vespeiro. Vivienne não conseguiu evitar o pensamento de que ele era a causa de seus problemas. Embora isso não fosse de todo justo. Se ela não tivesse levado o tipo de vida que resultara em toda aquela maldita confusão, não precisaria de proteção dele. A culpa pela situação era dela mesma. Mas Grant, maldito fosse, com aquele jeito arrogante, não precisava tratá-la com tanta dubiedade. Gentil e carinhoso em um momento, sarcástico e arrogante no minuto seguinte. Seria mais fácil para ambos se ele se decidisse se gostava dela ou se a odiava, em vez de atormentá-la com suas flutuações de humor. Lord Gerard capturou de longe o olhar dela. Ele estava parado, perto de portas de vidro que levavam aos jardins externos, e inclinou a cabeça, indicando a porta. Vivienne percebeu que ele queria que ela o encontrasse do lado de fora, e piscou, concordando, embora seu coração saltasse no peito de terror diante dessa perspectiva. Não havia dúvida de que ele tentaria seduzi-la, ou estrangulá-la, sendo o antigo protetor dela e tendo a reputação de ser um homem ciumento. Poderia muito bem ter sido ele que a jogara no Tâmisa. Vivienne estava com medo de ficar a sós com ele. Porém, Grant dissera que estaria segura, e ela acreditava nele. Vivienne percebeu que precisava se afastar da multidão que se aglomerara ao seu redor. Então olhou em volta à procura de Grant. Seus olhos pararam por um segundo em um homem mais velho, alto, com cabelos cheios e grisalhos, e um rosto longo e anguloso. Ele a encarava com um olhar intenso. Embora não fosse belo,
tinha uma aparência distinta. O que atraiu a atenção de Vivienne foi o ódio naqueles olhos. Sentindo-se desconfortável, ela desviou o olhar e continuou a procurar por Grant. Ao encontrar a silhueta alta e familiar em meus convidados, lançou-lhe um olhar expressivo. Em um instante, ele se pôs ao lado dela, afastando com os ombros a horda que a cercava. Grant ignorou os protestos dos outros homens e arrancou do meio deles. "O que foi?" perguntou baixinho, inclinando a cabeça para ouvir a resposta murmurada. "Dance comigo." Ele não recebeu bem a proposta. "Não danço bem." Lord Geralt indicou que gostaria que eu me encontrasse com ele no jardim. "Pensei que você poderia dançar comigo, me conduzindo até as portas do outro lado do salão e me ajudar a sair de forma discreta." Grant hesitou, o olhar se dirigindo rapidamente para o lado de fora das portas. Era bastante provável que o encontro entre Geralt e Vivienne gerasse informações preciosas. O fato de Vivienne se dispor a encontrar o ex-amante, que poderia ter tentado matá-la, e encará-lo sem a ajuda das lembranças, era uma prova da coragem dela. No entanto, Grant não queria que ela fizesse isso. Ele estava com ciúmes, preocupado com a segurança dela. E naquele momento, não havia nada no mundo que desejasse mais do que ficar a sós com ela. "E seu tornozelo?" perguntou ele. "Vou conseguir", respondeu Vivienne na mesma hora. "Só sinto uma pequena pontada de vez em quando." "Uma vez do lado de fora, fique perto da casa", alertou Grant baixinho. "Não se aventure além das portas que levam aos gramados mais abaixo. De acordo?" "Sim, é claro." Com relutância, ele a puxou para acompanhar o giro de uma valsa que começava. Apesar da tensão que dominava ambos, ou talvez por causa dela, Vivienne se sentiu tentada a rir. Grant não usara de falsa modéstia. Ele não era mesmo um bom dançarino. Fazia o que se esperava na dança, mas dificilmente poderia ser chamado de gracioso. E segurava a parceira como se ela fosse uma boneca de pano. Eles continuaram corajosamente, fazendo um progresso lento até o outro lado do salão. Enquanto seguia de forma mecânica os passos da valsa, Grant observava os cachos cintilantes de Vivienne, presos no alto da cabeça. Pareciam labaredas. Ele estava apavorado com a possibilidade de pisar nos pés dela. Bastaria um passo em falso para aleijá-la. Vivienne estava em silêncio, aparentemente tão pouco à vontade quanto ele. Enquanto Grant ouviu um som abafado que parecia choro. Ele quebrou o ritmo da valsa para levar os dedos ao queixo dela e forçá-la a olhar para cima. Os lábios de Vivienne tremiam e seus olhos, de um azul profundo, cintilavam com um riso contínuo. "Isso está horrível", disse ela em um arquejo e mordeu o lábio para controlar uma gargalhada. Grant se sentiu ofendido e aliviado ao mesmo tempo. "Eu avisei", grunhiu ele. "A culpa não é sua. De verdade. Você sairia muito melhor com uma parceira de dança mais alta. Não combinamos." Vivienne balançou a cabeça e uma suavidade melancólica dominou sua voz. "Somos incompatíveis." "Sim." Contudo, Grant não concordava. Ou mais precisamente, não se importava. Ele amava as pernas curtas, a cintura alta e as mãos pequenas dela. Amava tê-la nos braços. Amava cada detalhe de Vivienne. Os perfeitos e os imperfeitos. Essa constatação se espalhou dentro dele como ópio, fazendo-o sentir que subia muito alto para então despencar a uma velocidade nauseante. De todas as mulheres que conhecera, por que tinha que ser ela? A música chegou a um crescendo e o salão de baile virou um borrão de luz e cor. Nesse momento, Grant empurrou Vivienne
na direção da porta que levava ao exterior da casa. Vá, murmurou ele. Geralt está esperando. Ele a protegeu da vista do salão com o próprio corpo, enquanto ela escapava sem ser vista para encontrar o antigo amante.